Bom, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de estruturas, né, hiperestáticas, sendo resolvidas pelo método das forças e com a presença do apoio elástico. Entretanto, o apoio elástico que nós vamos trabalhar hoje, ele é o apoio elástico rotacional, né? Na aula passada, a gente viu o apoio elástico translacional e hoje nós vamos ver aí o apoio elástico do tipo rotacional, que é aquela ligação semirrígida, né, que simula aí o efeito da ligação viga-pilar, é quando a gente tem aqui os elementos interligados entre si, e aí quando eu tenho a deformação da viga aqui, que essa vigota se deforma, ela leva consigo o pilar também, né? Ele é retinho, aí quando a viga se deforma um pouco, ela leva consigo aí, na verdade é tipo assim. Ei, Paula. Oi. Eu tava até conversando com a Sandy hoje, a gente estava debatendo sobre o assunto da escolha do sistema principal. Sim. Quando eu vou fazer a escolha do meu sistema principal, após ter feito todas aquelas situações, né? Tipo, eu apoio terceiro gênero, boto com apoio de segundo e acrescento o X. Qual vai ser o princípio de escolha? Eu sei que eu tenho que escolher o sistema principal de uma maneira que eu tenha a maior quantidade de momentos fletores nulos. É isso? Assim... Então, geralmente ele vai ocorrer em rótulas. Deixa eu explicar. Essa questão do sistema principal, do maior número de momentos fletores nulos, ela meio que é um critério meu, tá? Por que eu utilizo esse critério? Porque o sistema principal, ele é um mecanismo isostático, né? Ele tem que ser isostático, por quê? O que é que a gente vai fazer no futuro? A etapa seguinte à escolha do sistema principal é desenhar diagramas de esforços internos. Então, se eu vou desenhar diagramas de esforços internos e a gente desconsidera aqui normal e cortante, a gente só considera a flexão. Então, se a gente vai desenhar diagramas de momentos fletores, quanto mais momentos fletores eu conhecer na minha estrutura, só de olhar para ela, melhor para mim. Mais rápido vai ser o meu diagrama dos casos, né? E quanto mais momentos nulos eu tiver, menos complexo vai ser o meu diagrama, porque o momento ele vai ficar seccionado. Eu vou ter, digamos aqui, né? Eu posso colocar uma rótula aqui, né? Fazer isso aqui, e supondo que fosse um GH1. E aí o diagrama ele zera bem aqui. Logo ele fica assim, ó. Fica duas parábolas. Se eu não fizer isso, se ao invés disso eu retirar, por exemplo, esse apoio aqui, aí meu diagrama ele fica assim. Tá aqui a barra, aqui ele vai ser zero, aqui ele vai ser um valor negativo, e aqui ele vai ser zero também. Então eu vou ter isso aqui, ó. Entendeu aí como é que fica? Que é uma parábola só. Não entendi. Então, aí, quando eu vou fazer isso aqui, o que é que acontece? Para fazer PTV, né, para aplicar trabalho virtual, eu pego esse pedaço, que vai ser uma parábola com provavelmente um triângulo, ou um trapézio, na pior das hipóteses, né, vai ser com um trapézio. Aqui eu vou ter que pegar uma parábola positiva com um triângulo negativo e multiplicar com um triângulo. E aqui do mesmo jeito. Então, assim, fica um pouco mais, complica a sua vida lá na frente. Para resolver isso, principalmente analiticamente, né, no braço, é mais complicado. Então, por isso que a gente sempre acaba indo para a escolha, né, da rótula. Mas, tipo, tem gente que prefere se pegar uma situação como essa aqui, que é um engaste, aí aqui um apoio, tá? Digamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui seria um GH3, né? Um apoio, pronto, pegar isso aqui. Tem gente que vai preferir retirar esse apoio aqui, já que já vai ter esse balanço, e transformar isso aqui no segundo gênero. Tem gente que vai preferir transformar isso aqui no segundo gênero. Essa discussão que eu estou querendo trazer, ela é mais legal no POC. Se eu tiver isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é um GH igual a 2, esse pórtico. Então, eu posso colocar duas rótulas aqui, e aí já resolveria o problema, ou eu posso transformar isso aqui e colocar só uma rótula, por exemplo. Ou colocar essa outra rótula aqui, né? E deixar com um momento aqui. Então, eu conheço profissionais que preferem zerar essas duas barras aqui para quebrar totalmente
a ligação entre elas. Eu faço isso dependendo do meu carregamento. Tipo, se eu tiver uma carga muito muito complexa aqui, se eu tiver cargas distribuídas em todas as barras, aí eu prefiro quebrar. Se eu só tiver carga, por exemplo, aqui nessa estrutura, e aqui eu tiver no máximo uma pontual, aí eu quebro ela aqui em uma rótula e transformo o engaste no segundo gênero. Então, depende muito da análise de cada um. Então, eu conheço gente que nem pensa duas vezes, já coloca rótula onde pode. Eu ainda faço uma análise um pouco mais detalhada, assim, nem sempre eu vou na rótula direto, não. Apesar de, na maioria das vezes, 90% dos casos, colocar a rótula facilita muito, muito, muito o desenvolvimento do estudo dos casos. Era essa a sua dúvida? Era. Muito obrigado, professora. Muito por nada. Então, vamos aqui. É aquela coisa, um método, você vai amadurecendo, né? A gente começou a ver, tá com 2 semanas, eu acho, 3 no máximo, 5, 6 aulas. A gente está vendo, e o método ele vai amadurecendo à medida que vocês vão se aprofundando e estudando um pouco mais. Então, vamos resolver aqui o nosso último exemplo do semestre, né? Que é uma viga com um apoio elástico do tipo mola rotacional, tá? Então, determinar pelo método das forças as reações de apoio e os diagramas de esforços internos dessa estrutura, que é uma viga. Aqui eu estou fazendo apoio elástico em vigas, mas ele também pode estar em portos, tá? Segue a mesma filosofia. Sabendo que o EI é igual a 16.000 kN metro quadrado. Então, aqui nós temos um apoio elástico rotacional no ponto A, no ponto B, um apoio simples, no ponto C, outro apoio de primeiro gênero. Então, aqui no apoio rotacional, nós temos 3 reações, né? Conta como um engaste. Então, 1, 2, 3 reações. Aqui nós vamos ter uma, aqui nós vamos ter uma. Então, o nosso GH aqui, eu vou calcular aqui em cima, só para... Não, vou fazer mais bonitinho. Lá, cálculo do GH. O GH aqui vai ser, eram 5, né? 3 mais 2, 3 mais 1 mais 1, 5, menos 3 equações, nosso GH aqui é igual a 2. Então, de posse do GH, a gente pode escolher o nosso sistema principal. Vou voltar aqui para a estrutura e já vamos trazer para cá o sistema principal definitivo. Eu comentei com vocês, lá na aula passada, que quando a gente tem a rótula translacional, a gente não mexe no apoio da rótula. Mas na rotacional a gente vai mexer, tá? Então, quando a gente, sempre que tiver essa molinha aqui estranha, né, que ela pode ser assim, como pode ser assim, aqui é o jeito que o F2 coloca, mas ela pode ser assim também, tá? Depende do jeito aí da angulação, porque lá a representação dele é assim. Então, sempre que tiver essa molinha aqui, a gente considera o engaste como sendo, apaguei, mas era para ter deixado. O engaste como sendo o apoio definitivo. Então, ela tem 3 reações de apoio. E aí, a gente vai reduzir 1 grau aqui da hiperestaticidade dela, removendo a rotação do apoio. Então, eu vou transformar isso aqui num apoio que não é mais engastado, tá? Ele vai ficar sem o engaste, e eu vou acrescentar aqui o meu momento rotacional, né, que é o nosso primeiro hiperestático. Lembrando, a mola pode estar aqui, a mola pode estar aqui no meio, a mola pode estar aqui, ela pode estar nos 3 apoios, na verdade, ela está nos 3 apoios, né? Na vida real, numa situação real, uma viga dessa é assim, ela tem 3 molinhas aqui, né? Que se fosse uma viga contínua apoiada aí em 3 pilares, tá bom? Então, sempre a gente vai mexer no apoio que tem a mola. Vai ser um hiperestático meio que optatório, né? Digamos assim. A gente vai aprender assim. Então, a gente vai transformar essa rótula no primeiro hiperestático, que vai ser o nosso hiperestático 1. E aí, a gente tem as alternativas. A gente pode retirar esses apoios, ou a gente pode acrescentar uma rótula. Então, por experiência, a gente sabe que acrescentar uma rótula aqui no centro, né, no apoio B, é a melhor alternativa. Então, o apoio B, a gente acrescenta a rótula e o parzinho de momentos para garantir a
rotação relativa entre as barras. Então, o nosso sistema principal, essa viga é bem boa, porque ela é toda simétrica, né? Então, ela vai ser assim. Minha letra hoje está, assim, caprichosamente horrorosa, né? Sistema principal. Rótula. Dá apoio aqui, e aqui é a nossa mola modificada. Então, venho aqui e coloco o meu primeiro hiperestático, que é o nosso X1, e o segundo hiperestático foi esse aqui, ó, o X2. Tá? Esse é o nosso sistema principal. Com o sistema principal escolhido, vamos para o estudo dos casos, começando aí pelo caso 0, efeito das ações externas no sistema principal. E aí, vamos reescrever agora a nossa estrutura, né? Sem o apoio elástico, né? E com as cargas externas. Para a gente não ficar escrevendo esse apoio feião aqui, a gente pode escrever ele como um apoio de segundo gênero, tá? Porque quando a gente retira o engaste, a gente retira um vínculo. Então, aqui eu representei desse jeito só para mostrar que era aqui que estava a mola. Então, é para cá que ela vai voltar, só para a gente saber disso. Mas como a gente vai, para não ficar desenhando essa coisa feiozona toda a vida, pode representar assim mesmo, tá? Como um apoio de segundo gênero. Então, vai ser aqui um vão de 6 metros. Rótula, apoio, outro vão aqui de 6 metros, tá? E a carga, ela é uma carga distribuída de 10 quilonewtons por metro. Em 2 vãos de 6 metros. Daí, o nosso diagrama de momento fletor do caso 0 vai ser momento fletor em A é 0. Em B aqui, que é no meio, também é 0. E em C, 0 também. E aí, aqui no meio, a gente tem só o efeito das parábolas, os nossos QL2 sobre 8, né? QL2 sobre 8 aí vai dar 10 vezes 6 ao quadrado, dividido por 8, 45. Então, são duas parábolas iguais. De 45. E aí, nós podemos calcular aqui as reações de apoio, se a gente quiser. É que a gente vai utilizar mais lá na frente. Vou colocar aqui de verde para ficar diferente da cor do diagrama. Ó, se eu fizer momento fletor nessa rótula aqui, pela esquerda, igual a 0, eu vou ter vertical vezes 6, menos 10, vezes 6, vezes 3 igual a 0. Então, corto os 6, 10 vezes 3, 30. Aqui também vai ser a mesma coisa. Também vai ser 30. E aqui no meio vai ser a diferença. Vai ser 10 vezes 12, menos 60, 60. Tá? Essas são as reações de apoio aí do sistema isostático, né, do caso 0. Fazendo aqui agora o estudo do caso 1,
que é o efeito de x1 no sistema principal, mais uma vez, a gente desenha o sistema principal. Eu esqueci que tinha uma rótula bem aqui, mas ela ficou tão retinha, não vou apagar mais não. E aqui é um segundo gênero. Então, o nosso x1 é um momento aplicado bem aqui, unitário, e a gente multiplica por x1 aqui, depois. Vamos ao diagrama de momento fletor do caso 1. Quanto é que vai ser o momento bem aqui no apoio A? Só tem esse momento, olhando ele aqui pela esquerda, ele é assim. Então, ele é menos 1. Deixa eu só responder aqui esse desesperado que está falando comigo, que eu não sei nem quem é. Dando aula. Pronto. Me esquece, né? Me esquece. O momento aqui é menos 1. O momento na rótula é 0. E para cá, a gente não tem nenhum momento. Então, o nosso momentinho, ó, é isso aqui. Uma hora eu vou acertar, chegar lá no 0. De forma linear. Não, não acertei. Ah, pronto. Quase. Foi quase. Então, assim, tá aqui o nosso diagrama de momento do caso 1 vezes x1. Né? E a gente calcula também logo as reações de apoio para não precisar voltar e calcular depois. Então, ó, momento fletor na rótula, olhando pela direita, igual a 0. Como a gente não tem nenhuma força aqui, essa reação ela é nula. Momento fletor pela esquerda, igual a 0. Vertical aqui, que a gente não sabe quanto é, vezes 6, né, que é a distância, menos 1 igual a 0. Então, essa vertical aqui, ela é 1/6. Se é 1/6 para cima, somatório das forças verticais, 1/6 para baixo. Se não tiver segurança para fazer isso aqui direto, não tem problema. É só calcular aqui do ladinho. O importante é colocar, né, os valores corretos. Por isso que tem que treinar muito. É para pegar o feeling do negócio. O caso 2 é o efeito de x2, que é o nosso segundo hiperestático, no SP, tá? Vamos lá. Colocar aqui de novo. O sistema principal. Aqui é o nosso x2, carga unitária, multiplicamos por x2 depois, para encontrar o valor dele lá no equilíbrio. Aí vocês já estão cansados de saber, né? Esse tipo de diagrama aqui já está bem manjado. Essa viga ficou horrorosa. Já está bem manjado também. 0 nas pontas e menos 1 lá no centro. Zero aqui e menos 1 aqui, sempre indo na direção da setinha, né, para facilitar. No caso 2, aqui vezes x2.
E vamos calcular as reações aqui para finalizar essa parte. Aqui não vai ser zero, né, no apoio C, ó, vertical é somatório dos momentos fletores na rótula. Olhando pela direita, igual a zero, a gente vai ter vertical aqui, né, se eu colocar para cima, vai ser vertical vezes 6, mais 1, igual a zero. Então, a vertical é menos 1/6. Na verdade, ela é 1/6 para baixo. Olhando pela esquerda, mesma coisa. 1/6 para baixo. Se eu tenho 1/6 para baixo e outro sexto para baixo, eu tenho duas vezes 1/6, né, para cima, que é igual a 2/3 aqui, ó. Ou 1/3, perdão. 1/3 aqui para cima. Eu sempre gosto de deixar as reações em forma de fração, tá? Para que fique mais simples, para não ela sair levando o erro de arredondamento quando a gente vai lá para o negocinho, né? Para o cálculo da compatibilidade. Então, sempre deixem em forma de fração o máximo que vocês puderem. Até quando for multiplicação com casos decimais, a gente consegue, né, na calculadora, dá para deixar em forma de fração. Então, quanto menos erro de arredondamento vocês levarem, melhor. Com os diagramas calculados, a gente vai aí para a nossa matriz de flexibilidade. Então, a matriz de flexibilidade eu vou calcular primeiro todos os valores, tá? Utilizando somente o PTV, e aí depois que eu calcular todo mundo, é que eu vou trazer aí, eu vou readicionar o efeito na mola no meu hiperestático de interesse, tá? Que é aí onde vai mudar aqui um pouco a metodologia, somente aqui na matriz de flexibilidade. Então, vamos lá. Aplicando o PTV... Deixa eu só colocar ela aqui. A matriz de flexibilidade, a gente sabe que é, né, o delta 1, delta 2, 1, 2 e o delta 2, 2. Eu comentei na aula passada que o efeito da mola, ele vai ser adicionado no elemento da diagonal principal, cujo o hiperestático foi modificado. Então, a gente modificou aqui, ó. O efeito da mola, ele vai ser readicionado ao hiperestático 1. Então, nosso elemento que vai mudar vai ser o nosso delta 1, 1. Mas eu vou deixar para calcular isso só depois, tá? Só relembrando aqui, esses deslocamentos, tá com muito tempo que eu não faço eles. Aqui, deixa eu só desenhar aqui o laranjinha, ó. Deforma assim, né? Essa aqui é a curva de deformação da nossa estrutura. Então, bem aqui está o nosso delta 1, 0, né? Acabei fazendo logo os coeficientes de carga. Aqui está o 2, 0. Oi. Esse primeiro númerozinho, tipo, deslocamento 1, 0, é o deslocamento no... Onde acontece? Delta onde acontece, que é no 1, sobre o segundo é o efeito, né? E o J é o quem. Aqui o quem é o número do caso, né? 0, 1 ou 2. E o onde é o número do hiperestático. Ou do redundante, né? Que foi modificado. Do redundante modificado. Então, o deslocamento 0 é o deslocamento no redundante 1 causado pelo efeito... Exatamente. 0. Que é no hiperestático 1, que é o X1, né? Causado pelo caso 0. Delta 1, 0. Bem aqui, ó. 2, 0. No 2, causado pelo 0. Aí, bem aqui, essa viga vai fazer isso aqui. Tá? Então, vai ter um deslocamento no hiperestático 1, causado pelo caso 1, e um deslocamento no hiperestático 2, causado pelo caso 1. Aqui vai acontecer isso aqui. Essa viga vai fazer isso. Aí, a gente tem um deslocamento no hiperestático 1, causado pelo caso 2, e um deslocamento no hiperestático 2, causado pelo caso 2. E para o apoio que a gente não mexe, a gente nem olha. O apoio C, ele foi ignorado com total sucesso, né? Então, a gente nem olha aí para os apoios que a gente não modifica. A gente vai olhar somente
aonde a gente está aplicando a notação matricial. Então, vamos ao cálculo. Primeiro de tudo, calculando apenas pelo princípio do trabalho virtual. Então, aplicando o PTV. E tome a água, viu? O que é que a gente vai ter aqui? O delta 1, ele é igual ao somatório do momento 1 sobre aí, dx. Momento 1 é esse triângulo único aqui, ó. Então, é triângulo com triângulo, 1/3, né? E o comprimento da barra é de 6 metros. Então, é 1 sobre aí, vezes 1/3, vezes o comprimento da barra, 6 metros, menos 1. Então, isso aqui, nosso delta 1 causado pelo carregamento apenas, né, pelo princípio do trabalho virtual, é 2 sobre aí. Tá? Vou deixar ele assim, depois, se precisar transformar todo mundo para o mesmo denominador, eu transformo. Sem problema nenhum. Delta 1,2. O delta 1,2 é o mesmo delta 2,1. Então, é integral de M1 com M2 dx sobre aí. Vamos ver quem é isso aqui, ó. É esse diagrama do caso 1 com o diagrama do caso 2. O diagrama do caso 1 é um triângulo de A para B e 0 de B para C. Então, se aqui é 0, aqui eu ignoro, né? É triângulo com linha. E aqui eu tenho um triângulo com triângulo de linearidades opostas. Um é decrescente e o outro é crescente. Então, é 1/6. Aqui eu nem coloquei o valor, olha. Deixa eu colocar da cor correta, porque senão fica tudo baldeado. Quando eu voltar da aula presencial, eu vou sentir falta de tantas cores. Vou ter que comprar vários pincéis de outras cores. Então, é triângulo com triângulo invertido. 1 sobre aí, vezes 1/6. O comprimento do lado é 6, menos 1 com menos 1. O nosso delta 1,2, que é igual ao delta 2,1, vai ser igual a 1 sobre aí, né? Que é 6 dividido por 6, 1 sobre aí. E o delta 2,2 vai ser integral de M2 com M2 aí, dx. E aí a gente pode considerar o triângulo completo. Aqui, né, nesse trecho, ó, triângulozão completão, o lado aí vai ser de 12 metros, né, que é a soma dos dois trechos, e o valor menos 1. Então, 1 sobre aí, triângulo com triângulo, 1/3, comprimento da barra, 12 metros, menos 1, menos 1. Então, isso aqui vai ser 12 sobre 3 é 4, delta 2,2 igual a 4 sobre I. Pronto, esses são os nossos elementos calculados apenas pelo carregamento. Então, pelo PTV, perdão. Então, agora eu tenho que readicionando o efeito da mola, tá? Isso aqui poderia ter sido feito de uma vez, aqui, sem problema nenhum, tá? Eu só fiz separado aqui, que é para poder ficar um pouco mais simples de vocês compreenderem, tá? Mas pode fazer sem problema nenhum, tudo de uma vez. Então, o nosso delta, no elemento delta 1,1. O nosso delta 1,1, a gente viu na aula passada, vai ser o somatório do efeito do trabalho virtual, né, M1 sobre aí dx, mais o efeito da mola, né, que é o deslocamento da mola, 1 dividido pela constante. Por quê? Porque M, força, é menos kx, né, então o momento vai ser menos k vezes θ, né, onde θ é o deslocamento que a gente vai ter aqui, que é uma rotação.
Então, nosso deslocamento, θ, vai ser M sobre K, mas o M é uma força unitária, é um momento unitário, então é 1 sobre o K θ, que é a constante da rotação, dada aqui, ó, no enunciado de 10.000 kNm por radiano, tá? Então, vamos lá. Nosso ΔI, então, vai ser igual. Essa primeira parcela aqui, a gente já sabe quanto é. É 2 dividido por EI. Mais 1 sobre... Vou colocar aqui o K da mola, tá? O Kθ. Sabemos quem é todo mundo. Então, é substituir e encontrar o valor. Delta 1, então, vai ser igual. 2 dividido... O EI foi dado aqui, que é de 16.000. 16.000 mais 1 sobre a constante da mola, 10.000. A gente já acabou de olhar. Então, o nosso deslocamento aqui, delta 1, vai ser igual a... R$ 2,25 vezes 10 elevado a menos 4. 8,25 vezes 10 elevado a menos 4. É só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou, ao invés de substituir agora, eu vou colocar, vou deixar com o EI em evidência, né, para poder tirar todo mundo, para não precisar calcular a matriz todinha, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou facilitar aqui um pouco nossa vida futura. Deixa só eu fazer assim. Se eu colocar 1 sobre EI em evidência, aqui, o ΔI vai ficar 1 sobre EI, que multiplica 2 mais EI sobre a constante da mola. Vai ser igual, então, a 1 sobre EI vezes 2 mais o EI, 16.000. E a constante da mola, 10.000. Eu vou fazer assim, só porque vai ficar mais fácil quando eu aplicar o equilíbrio. Vocês vão ver. Deixa eu ver quem foi que falou no chat. Meu Deus, 2... Ah, tá. Não, tudo bem, sem problemas. Eu não tinha nem feito, não. Eu entendi 8, na verdade. Tá? Se você está dizendo que deu 2, eu nem fiz a conta. Pode ficar frio. Beleza. Tá, então aqui, ó, vai ser 3 com 3, né? 16 por 10, 1,6. 1,6 mais 2, 3,6. Então, o nosso delta 1 vai ser igual a 3,6 sobre EI, tá? Então, temos aí a nossa matriz de flexibilidade com todos os elementos calculados. Então, portanto, matriz de flexibilidade vai ser igual a 1 sobre EI, que multiplica ΔI, 3,6, ΔI, 2, cadê ele? Tá aqui, 1 e 4. Essa é a nossa matriz de flexibilidade. Se a gente não tivesse considerado o efeito da mola, aí nós teríamos aí um problema sério, porque vai mudar, ó, o ΔI. Então, isso aí interfere diretamente no cálculo dos nossos hiperestáticos, né? Quando a gente aplicar lá o equilíbrio. Por isso que é importante trazer e readicionar o efeito da mola aqui. Acaba sendo, eu acho, mais simples do que na translacional, que a gente tem que aplicar o efeito, né, em todos os elementos do PTV. Aqui a gente só precisa fazer essa análise prévia de olhar qual é o deslocamento que vai ser alterado pela mola e eu mexo somente nele. Se a gente quisesse ter deixado ele com a mola, né, e ter rearranjado o sistema principal de outra forma, não ter mexido na mola, aí a gente teria que fazer igual a gente fez lá na translacional, somar aí as forças, né, as reações de rotação em cada elemento, mas eu acho que dá um pouco mais de trabalho para esse caso aqui. Então, eu preferi
prefiro fazer separado assim, que fica mais fácil de entender na minha mente, tá? Então, essa é a nossa matriz de flexibilidade. Vamos para a matriz dos coeficientes de carga. Na matriz dos coeficientes de carga, a gente não vai ter a interferência da mola. A interferência da mola morreu aqui, tá? É somente isso aqui que acrescentou com relação ao problema se não tivesse a mola. Matriz do coeficiente de carga é igual como se fosse os coeficientes de carga, como se não tivesse o apoio rotacional. Então, matriz dos coeficientes de carga, que é a nossa delta zero, é composta aí pelo nosso delta 1, 0 e o nosso delta 2, 0. Aplicando o PTV, vamos lá. Delta 1, 0 é igual à integral M1 com M0 sobre a I dx. Momento 1 é este triângulo aqui. O momento 0 é esta parábola, que é uma parábola, tá aqui a parábola, né? Que é uma parábola de 45. Então, é triângulo com parábola de menos 1 com 45. Triângulo com parábola é 1/3. Menos 1 vezes 45 vezes o comprimento da barra, que é 6. Então, aqui a gente tem 6. Eu vou deixar tudo sobre aí, porque 6 vezes 45, na outra eu deixei, né? Dividido por 3. 90 menos 90 sobre EI. E o delta 2, 0 é a integral de M1, de M2, perdão, com M0 sobre EI dx. Esse caso aqui, ó, do diagrama de momento fletor do caso 2, são 2 triângulos, né? E são 2 triângulos também de menos 1 e de 6 metros. E eu vou multiplicar por 2 parábolas iguais de 45. Então, vai ser um triângulo vezes a parábola, vezes 2, né? Porque são iguais. Então, posso simplesmente vir aqui, vai ser igual a 2 vezes 1 sobre I, vezes 1/3, menos 1, 45, vezes 6. Isso aqui, né, o delta 2, 0, então, vai ser igual a menos 180 sobre I. Portanto, a nossa matriz dos coeficientes de carga, vou colocar ela aqui, ela vai ser igual a 1 sobre EI, que multiplica menos 90 e menos 180. Aplicando o equilíbrio, matriz de flexibilidade vezes a matriz dos hiperestáticos é igual a menos a matriz dos coeficientes de carga. Flexibilidade, 1 sobre EI, que multiplica 3,6, 1, 1 e 4. Nossos hiperestáticos são x1 e x2. Isso aqui é igual a 1 sobre EI, trocando o sinal da matriz dos coeficientes de carga, 90, 180. Por isso que eu, voltei atrás, Rodrigo, aqui, e resolvi deixar em função do EI, tá? Porque se eu tivesse feito a conta aqui, aí eu ia ter que fazer a conta com todo mundo, dividir pelo EI de todo mundo, e aqui na coeficiente de carga também, sendo que fazendo aquilo, ó, eu só precisei dividir em um único elemento, tá? E aí a gente monta o nosso sisteminha sucesso, que é 3,6x1 mais x2 igual a 90 e x1 mais 4x2 é igual a 180. Emerson, deixo contigo. Quanto é que vale x1 e x2? Eu amo a sua calculadora.
O x1 é 13,43 e o x2 é 41,64. 41. Tu já tava fazendo? Tava. Ah, bom. Professora, por que a senhora botou esse 2 e 1 ali na frente ali do deslocamento 2, 0? Deslocamento. Porque, assim, ó. Né, é esse triângulo vezes essa parábola, mais esse triângulo vezes essa parábola. Só que os triângulos e as parábolas são iguais. Então, eu calculei o de um lado só e multipliquei por 2. Beleza, entendi, beleza, Tá? valeu. É por causa do negócio aqui. Se fosse tipo um de 6, um de 5, eu já não poderia fazer isso. É só porque é todo simétrico. Esse doisinho aqui é por conta da simetria, tá? Então, esses são os valores aí dos nossos hiperestáticos, tá? Vamos, então, calcular aí, aplicar a compatibilidade para calcular as reações de apoio. Volta um pouquinho aí, Paulo, por favor, bem rápido. Tá. Só terminar aqui de escrever esse nome. Pronto. Show! Pronto? Let's go. Ai, meu bracinho. Oh, minha mãozinha. Vamos lá. Cálculo, então, aqui das reações de apoio. Reação vertical em A vai ser a vertical em A no caso 0, que foi, cadê? 30, mais a vertical no caso 1, 1/6 vezes o x1, mais a vertical no caso 2, menos 1/6 vezes o x2. Então, vamos aqui por partes. Caso 0 foi 30, mais 1/6 vezes o x1, que foi 13,43, menos 1/6 vezes o x2, 41,64. Então, a nossa reação vertical em A aqui, 30 mais 13,6 menos 41,64,6. Aí, 25,29833. Eu vou parar aqui com 3 casas decimais para ficar um pouco mais preciso, tá? 25,9298 quilonewtons. Vertical em B, que é o apoio intermediário. Caso 0, tá aqui, 60. Caso 1, menos 1/6. E caso 2, mais 1/3. 60 menos 1/6 mais 1/3. 60 menos 1/6 mais 1/3. E aqui, vezes o x1, vezes o x2. 60 menos 13,4 por 6, mais 41,64 por 3, 71,642. Quilonewtons. Vertical em C, que é o último apoio, também foi 30, no caso 0, né? No caso 1 foi 0 e no caso 2, menos 1/6. Então, mais 0, menos 1/6. E aí vai ser 30 menos 41,64 dividido por 6, 23,06.
E a gente tem um momento em A, né? Não podemos esquecer que existe um momento em A aqui, ó. Que é exatamente, para ser o valor aqui do X1. Caso 0 foi 0. No caso 1, o momento aqui, se a gente olhar a reação, né, é uma força no sentido positivo da mão direita, então é mais 1 vezes o X1, e no caso 2 aqui também é 0. Então, 0 mais 1 vezes 13,43 mais 0 vezes 41,64. Deixa só eu resolver aqui um problema. Oh, meu Deus do céu, tudo em cima da tia Paula. Pronto. Alguém fez essa conta? Precisa fazer a conta, né? 13,43 aqui, quilonewton metro. Esse momento em A, né, essa reação momento na mola, é um momento que existe uma rotação, né? Então, esse momento ele tinha que aparecer, e não é um momento tão severo, não é um momento negativo tão severo quanto se fosse um engaste, né, nessa estrutura, porque normalmente o engaste ele trava muito mais, né? Ele é bem mais rígido do que o pilar que está travando ali a viga, do que uma ligação semi-rígida. Então, ele é um momento fletor que é diferente de 0, ele é um fletor não, perdão, ele é uma força-momento diferente de 0, em contrapartida não é tão alta quanto seria, né, se nós colocássemos ali um momento, um apoio de terceiro gênero, né? Um engaste. Então, essa é a nossa reação momento. Vamos fazer os diagramas. Vou desenhar aqui a viga. Está aqui a carga de 10 kN por metro. Apoio, apoio. E aqui é a nossa mola. Reações aqui. Sim, aqui só para constar, a nossa reação horizontal em A, né, vai ser igual a 0, que a gente não tem nenhuma força horizontal. Então, vamos aqui às reações de apoio. A vertical, bem aqui, foi 25,298, né? A gente posso até colocar... deixa assim mesmo. A vertical em B, 71,642. Aqui, vertical em C, 23,06. Tá? Essas são as nossas verticais, e bem aqui a gente tem um momento positivo, então, se é positivo no sentido da mão direita, de 13,43. E a partir daqui a gente desenha os nossos diagramas de esforços internos da viga. Começando aqui pelo diagrama de esforço cortante. Cortante aqui, ó, no apoio A.
vai ser o valor 25,298. Vem até aqui, olhando pela esquerda, 25,298 menos 10 vezes 6, né? Menos 34,702. Menos mais 34,702. Soma, então, com a reação 71,642, 36 0,94. E aí, menos 10 vezes 6 também, menos 23,06, que é exatamente esse valor aqui. Percebam que o formato é bem antissimétrico, como se fosse uma viga que não tivesse a mola, só que os valores são um pouco diferentes, né? Então, a gente vai ter aqui 2 pontos de momento máximo. Positivo, aqui negativo. A gente vai ter o ponto P1 aqui e o ponto P2 bem aqui, ó. São 2 pontos de máximo, porque são 2 diagramas de cortantes diferentes, tá? Então, aqui é o nosso X1 e o nosso X2. 25,298 menos 10x1 igual a 0. Então, x1 igual a 2,53 metros. E 36,94 menos 10x2 é igual a 0. O x2 vai ser igual a 3,69 metros, tá? Então, deu até mais ou menos parecido. Ó. Aqui são 6 metros, né? 3 é a metade. Um deu antes da metade, o outro deu depois da metade, até que não está tão fora de escala assim o meu diagrama derradeiro. Vamos para o diagrama do momento fletor, e aí, quando souber os momentos, a gente calcula aqui os pontos de máximo, tá? Parece, sim, uma rampa de acessibilidade. Que é quando for o X2, hein? 41, então tem que estar mais para baixo. Os negativos vão ser maiores. Momento em A, momento fletor em A, a gente poderia ter calculado pela compatibilidade os momentos também, sem problema nenhum, mas como a gente já está com as reações aqui, é mais rápido calcular aqui, tá? Então, o momento fletor em A vai ser o momento aplicado, ó, que é o de 13,43, e quando a gente olha aqui pela esquerda, dá menos 13,43. É um momentinho negativo aqui. 13,43. Se a gente quisesse ter feito compatibilidade, seria 0, menos 1 vezes o x1, que é exatamente 13,43, mais 0, tá? O momento em B, que é o momento aqui, ó, vai ser, no caso 0, que é 0, no caso 1 também foi 0, e no caso 2 foi menos 1. Então, é menos 1 vezes o x2. E o x2 foi 41,64. Então, é menos 41. Ih, não vai ficar legal aqui, hein? Menos 41,64. Mas eu vou fazer aqui, olhando por um dos lados, para poder conferir, tá? Se tá certo mesmo. 13,43. Olhando pela direita, vou olhar pela direita, eu tenho 23,06 vezes 6, menos 10 vezes 6 vezes 3, menos 41,64
tá? Tranquilamente aqui, corretíssimo. E o momento aqui, em C, é zero, tá? A gente olhando aqui, a gente sabe que esse momento é zero. Então, falta só traçar os pontos de máximo. Então, o momento máximo aqui no ponto P1, que é o ponto bem aqui, ó, vai ser o momento no ponto anterior, menos 3,43, mais a área do cortante. 25,298 vezes 253 dividido por 2. Menos 13,43 mais 25,298 vezes 2,53 dividido por 2. 18,57 quilonewton-metro. Então, bem aqui no ponto P1, a gente tem um momento de 18, que é onde essa parábola faz a curva. Ela vem aqui, faz a curva, droga. Ela vem até aqui, faz a curva e volta. Vai lá até o 41,64. E aí agora falta descobrir quanto é o momento aqui, no P2, que é onde faz o segundo vértice. Então, o momento em P2 é o momento no ponto anterior, menos 41,64, mais a área do cortante. 36,94 vezes o X, que é 3,69, também dividido por 2. Então, vamos lá. Menos 41,64 mais 36,94 vezes 3,69 dividido por 2, 26,48 quilonewton-metro. Então, aqui foi 18,57, ficou um pouco fora de... Vou ajeitar. Vezes aqui, o 18 vem mais ou menos até aqui. E o outro é 26, é aqui no P2, ó. É maior. 26,48. Então, nossa parábola faz isso. Ui! Subiu. E ui! Subiu até o zero. Momento positivo, momento negativo, momento positivo, momento negativo. Este, senhoras e senhores, é o último diagrama de momento fletor que eu faço para vocês esse semestre, tá? Quilonewton-metro e o diagrama de cortante aqui em quilonewtons. Repete aí, Paula, essa parte. Qual parte? Que é o último diagrama, é música para o meu O último diagrama de esforços internos que eu resolvo para os senhores durante nesse semestre 2020.1, tá? Amém. Então, ó, acabou. Ai, gente, eu só quero... Que é o último diagrama, é música para os meus ouvidos. O último diagrama de esforços internos que eu resolvo para os senhores durante nesse semestre 2020.1, Amém. tá? Ai, meu Deus. Essa parte.